Bom dia, queridos irmãos, queridos amigos. Mais um dia de vida que Deus nos dá, né? Hoje, terça-feira, 23 de maio de 2023. A lição fala Mistério, Babilônia, a Grande, né? Qual é a natureza do maligno sistema de Babilônia? Uma pergunta. Capítulo de Apocalipse, capítulo 17, o verso 4 e 6, ele diz: Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. 5. Na sua fronte achava-se escrito um grande nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das pretrizes e das suas abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando havia de Emereme com grande espanto. Então ali a gente vê Babilônia. Mas para a gente descobrir os babilônios, nós temos que ir lá na fonte, né? Que está em Gênesis. Onde surgiu o nome Babilônia? Né? Gênesis capítulo 11, verso 1 até o 4. Ele diz: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo, todo mundo falava a mesma língua. Isso diz o primeiro versículo, versículo 1. Sucedeu-me, partindo eles do Oriente, deram uma planície na terra Sinai. E viram a terra plana em Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos, queimemos os tijolos, e servi-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, verso 4, e edificamos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornamos célebre nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, eles fizeram essa torre em resposta a essa cidade, mas principalmente a torre, para que Deus não destruísse novamente por dilúvio. Mas a ideia deles era não ser obediente a Deus, vir o que acontece, mas quiseram continuar no mesmo caminho que andavam, no caminho do pecado e das coisas erradas. Então resolveram fazer uma grande torre. E Deus viu aquilo ali, ele poderia ter destruído a todos, mas o que ele fez? Ele confundiu a língua deles. Alguns falavam em alemão, outros falavam em italiano, outros falavam em inglês, outros falavam português. Digamos assim, né? Não sei se eram essas línguas, creio que não, eram outras, né? Mas que português é derivado de uma outra, assim por diante, né? Mas então um pedia um tijolo e o outro levava areia, o outro pedia areia, levava cimento e coisas assim, né? E aí a grande obra deles, que queriam se colocar acima de Deus, foi água abaixo, não? Ali, a Babilônia espiritual, ela representa uma religião fundamentada nas suas tradições, ensinos e conceitos humanos, né? Lembramos que o Egito é simbolizada por não acredito em Deus, não existe Deus. Nós temos duas linhas de pensamento no nosso mundo hoje. A linha de não existe Deus e a Babilônia no sentido nós somos superiores a Deus, queremos ser mais do que Deus. Então, a Babilônia ela não nega Deus, mas não lhe presta culto e nem louvor. E fica bem claro ali em Apocalipse que existem duas igrejas simbolizadas por mulheres. Uma mulher pura, que segue
os escritos da Bíblia, segue os ensinamentos de Deus. E existe a mulher impura, abominação, que se coloca acima de Deus, acha que tem o direito de mudar os mandamentos de Deus, acham que podem interceder tirando o sacrifício de Jesus. E a Bíblia fala que nós só chegamos a Deus através de Jesus. E esse sistema religioso se coloca no lugar de Jesus. Então, as pessoas têm que pedir perdão para elas e elas vão interceder para Jesus. Então, ali fica bem claro esses dois sistemas. Um sistema que quer seguir a Deus e outro sistema que quer se colocar acima de Deus. E existe o outro sistema que nega a existência de Deus, que Deus não existe. Então, nós estamos no terceiro. Somos os que queremos fazer a vontade de Deus. E com certeza você que está me ouvindo nessa manhã também pensa assim, e quer fazer a vontade de Deus. Então, existem três caminhos nessa terra. Muitos brigam por políticos e tudo mais, mas não é a nossa luta. A nossa luta é ser fiel a Deus, fazer a vontade de Deus. O resto sabemos que tudo vai acontecer, porque é profético, vai acontecer. Né? Então, que a gente possa ter aprendido mais um pouquinho nessa manhã, que todos possam ficar bem, estudando a palavra de Deus, entregando sua vida a Jesus e vamos orar. Obrigado, nosso querido e bondoso Deus, porque o Senhor nos deixou um manual para que possamos saber a tua vontade para a nossa vida. Existem muitas ideologias aqui nessa terra, mas sabemos que realmente existem três caminhos. Dois que nos levam à morte eterna e somente um que nos leva à vida eterna. Abençoe a cada um, a cada pessoa, a cada família e ajuda-nos a entender mais sobre a tua Santa. Em nome de Jesus. Amém. Senhor.